A graça e a paz, meus irmãos queridos. Como disse a pastora Elaine, o que nos traz novamente a Sinop é, além do chamado de Deus para pregar o Evangelho, é a amizade de longa data que temos com os pastores daqui. O pastor Jair, desde a época lá de colíder, o pastor Joel, uma bênção nas nossas vidas. Não sei se vocês sabem, mas o pastor João era meu aluno no seminário. Primeira matéria que eu dei para ele, Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Ele é tão bom, ficou tão bom que me passou. Agora, tão inteligente. Uma bênção na minha vida esse pastor João. O pastor Carlos falou comigo assim: pastor Moisés, nós precisamos de um pastor. Eu sei quem. Um mineiro. Bênção de Deus na nossa vida. E o pastor Carlos e a pastora Elaine, dispensa comentários, nós nos conhecemos em 98. Ontem, jantando, o Dadu passou do meu lado, maior do que eu. E o pastor Carlos disse: quando nós imaginaríamos, em 98, sentados debaixo da árvore, lá no seminário, passando fome, que um dia caminharíamos até hoje juntos. Somos muito diferentes, mas a amizade verdadeira independe de sermos iguais. No que falta, ele me completa. E no pouco que eu falto nele, eu dou uma ajuda. Mas é pouco. Ele me ajuda muito mais. Vamos estudar a palavra de Deus? Você está disposto a estudar a Bíblia hoje? Eu sei que Deus não te trouxe a este lugar sem razão. Você não deixou o conforto da sua casa para não ouvir a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão querido, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Não posso me esquecer de mandar um abraço para os irmãos queridos lá de Nova Mutum, que me cederam hoje, e falar da companhia agradável do aspirante Valderi e da nossa irmã Angelina, ambos aspirantes da nossa igreja lá em Nova Mutum. Levanta a mão assim, ó, o povo conhecer vocês aqui, ó. Valderi e Angelina, bênção de Deus na nossa vida. Aí, pastor Jair, você que me ajudou, hein, a conhecer esse casal abençoado. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa, Deus está falando para Eli, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos, ou em outra tradução, serão tratados com desprezo. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, se o Teu Espírito Santo não nos ajudar agora, ai de nós. É a Tua palavra, que é uma espada muito poderosa. E que a Tua palavra, Senhor, nos ajude a nos entender pessoalmente naquilo que precisamos praticar melhor das Tuas leis. Porque nós queremos meditar na Tua lei. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, clamamos, imploramos. Convence o homem e a mulher maduros. Senhor, convence o idoso, a idosa, o jovem. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela por si só, ela faça o reparo. Que a Tua palavra possa, de verdade, nos ajudar a andar nos Teus caminhos. É o que nós te pedimos, Deus, contando contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém?
Uma das situações pastorais que mais me deixam intrigado, é quando alguém, um irmão ou alguém que conhece a palavra, nos procura e pede para que possamos orar, fazer uma oração, fazer uma campanha de oração, fazer algo parecido, para que algo nessa vida, nessa situação, se altere. E nós que temos um pouco mais de tempo de caminhada cristã, percebemos que nós podemos fazer a oração que for, podemos fazer, usar as palavras que venham à nossa mente, podemos fazer jejum, podemos ir para o monte, podemos fazer o que for, podemos fazer qualquer oração, mas que até oramos, pedindo misericórdia a Deus, mas nós sabemos que se algumas situações na vida do indivíduo, elas não forem resolvidas, Deus se nega a abençoar. A mão de Deus, ela fica recolhida. A mão de Deus não é estendida. Porque existem princípios espirituais que precisam ser respeitados. Da mesma forma que a gravidade é uma lei física, por mais que no planeta Terra, por mais que nós lutemos contra ela, nós não vamos conseguir vencer. Então, um cristão não tem como lutar, não tem como espernear, é impossível questionar o Criador. Porque existe uma lei, existem princípios que não podem ser quebrados. E quando eles são quebrados, eles nos levam a caminho de ruína, caminhos terríveis. Esse texto que nós acabamos de ler é o próprio Deus falando com Eli, o sacerdote. Não vou entrar na história de Eli, eu vou me deter só no princípio da parte B do versículo 30. O texto é muito claro, o texto bíblico é muito claro. O texto diz, a palavra de Deus diz, que aos que me honram, eu honrarei. E uma palavra de Deus liberada no universo, ela ecoa perpetuamente. Não há nada que possa fazer a palavra de Deus retornar. A palavra de Deus está dizendo, olha, aqui não é específico para Eli. É uma fala geral, genérica. Aqueles que me honrarem, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezarem, por sua vez, entretanto, contudo, todavia, eu os desprezarei. Então presta atenção, meu irmão. Nesta noite eu estou aqui para te dizer, para falar com você sobre honra. Honra. O nosso Deus, Ele não é uma criança birrenta, chorando pelos cantos, atrás da atenção do seu pai nem da sua mãe, de um amigo, um professor. Deus é o supremo Criador do universo. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que é eterno, aquele que não tem início, nem tem fim. Deus é aquele que é. Quando Moisés pediu o nome de Deus, vou falar, chegar no Egito, quem que o senhor é? Eu sou, Moisés, aquele que foi com Abraão, com Isaac e Jacó. Eu sou Yahvé, eu sou o que sou. E eu vou ser com você como eu fui com eles. Vá sem medo. Eu sou o Senhor do universo. Os reis, os faraós, os deuses egípcios não têm chance contra mim. Porque Deus é. Todo o resto é mentira. Todo o resto é pedaço de pedra, pedaço de pau. São falácias do coração humano. Agora entenda. Deus, Ele não está mendigando honra.
Deus não está em busca de curtidas. Deus não está atrás de compartilhamentos. Deus é. Na eternidade os anjos o adoram. Na eternidade o universo se prostra diante dele. Ele é. Ele está acima. Ele é o outro. Ele está além de nós. Então ele está deixando bem claro: aos que me honrarem, eu os honrarei. Agora, aqueles que, numa atitude autocentrada, numa atitude de criaturas que não reconhecem seu Criador, os que me desprezarem, eu os desprezarei. Então, nós precisamos entender esse princípio. É tão simples. Precisamos honrar a Deus, porque Ele nos honrará. Se nós os desprezamos, se nós o desprezarmos, Ele vai nos desmerecer. É simples. É como se fosse a formiga diante do elefante. Ninguém, no alto do seu poder, no alto da sua beleza, no alto da sua fama, no alto do seu dinheiro, da sua riqueza, da sua inteligência, pode desafiar o Criador. É impossível. Surgem sonhos no coração humano, e o ser humano ele faz estratégias, ele faz formas diferentes de tentar fazer isso, mas é impossível. Deus abate, porque Ele é Deus. Então, lá em Provérbios capítulo 9, diz assim: honra a Deus com as primícias. Esquece dinheiro agora, esquece oferta, pega o princípio, porque dinheiro é uma das coisas, oferta é uma cláusula do honra. A palavra honra, meu irmão, em hebraico é a palavra korban. Repete comigo assim: korban. Korban é uma atitude objetiva. E aos nossos líderes espirituais, as escrituras estão recheadas disso aqui. Nós precisamos ter atitudes objetivas que reconhecem a autoridade daquele que tem autoridade. Então, nós precisamos honrar os nossos pais, independente se eles são bons ou maus. É uma ordem. Não dá para brincar com isso. Porque quem não honra pai e mãe, na prática, a pessoa tem a vida encurtada, menos abençoada. As autoridades é a mesma coisa. Aqueles que presidem bem são dignos de dupla honra. Mas hoje eu quero me deter na essência do problema, porque eu sinto que as pessoas, os cristãos, eles estão deixando de honrar pai e mãe, deixando de honrar as autoridades, porque na verdade foi-se explicado, foi-se falado num Deus tipo garçom de self-service. Foi falado tipo de um Deus que é um funcionário de um restaurante fast food, que você dá ordens, você determina, você faz dele o servo, e nós deixamos de ser o servo, e ele se torna o servo. Então o que acontece? A base da falta de honra da sociedade e dos cristãos é porque não entendem que não é Deus que é nosso servo, é que nós que somos os escravos de Deus, o doulos em grego, os servos. Nós é que somos os servos, nós que estamos com o pires na mão, pedindo pelo amor dele mesmo que nos ajude. Então, meu irmão, presta atenção, a base da desonra é a falta de entendimento que nós precisamos honrar a Deus. Então, eu quero convidar você a abrir comigo um livro que só se lê normalmente um versículo dele, Malaquias.
Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Malaquias, que eu quero compartilhar com você, porque tá bom, pastor, eu entendi, temos que honrar a Deus, mas como? No que nós não podemos desonrar a Deus? E é isso que eu quero compartilhar com você, porque se nós acertarmos na honra a Deus, irmãos, nós estamos feitos, nós estamos abençoados, nós estamos, como diz a própria palavra, bênção, nós estamos, há uma permissão para que nós prosperemos. Então olha só, você gostaria de, quer dizer, todo tipo de inimizade já é ruim, não é? Agora imagina você fazer inimizade com o gerente da sua empresa. Aí imagina você fazer uma inimizade com a sua sogra. Você está perdido. Porque não tem como trocar de sogra. É a vida inteira problema. Agora, sério, você quer criar inimizade com Deus? Você quer ser desprezado por Deus? Claro que não. Só que muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo e nós vamos recebendo os valores desse tempo. E nós precisamos aprender no que Deus quer ser honrado. Pois é, Malaquias é um nome especial. Malacá, mensageiro de Deus, ou anjo. Então Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e ele tem uma estrutura do texto muito interessante. Leia Malaquias inteiro. Malaquias ele é escrito com perguntas e respostas. São perguntas e respostas. O povo está chiando de alguma coisa, Deus lança uma pergunta e Ele mesmo responde. Então presta atenção. Se nós temos que honrar a Deus, precisamos entender no que. Você quer honrar a Deus? Ah, eu acho que você quer. Porque você sabe, se você honrar a Deus, você vai ser honrado. Por isso que eu digo que às vezes a pessoa pede oração, nem que pastor fizesse a dança da chuva, nem que pastor fizesse despacho, nem que, não tem jeito, não tem como orar por alguém que está em desonra. Desonra impede a ação de Deus. Desonra é aquele filho que dá um tapa na cara do pai, depois de anos de cuidado. Desonra é não reconhecer o óbvio, porque além do pecado, a mente é pequena. Abre Malaquias aí que nós vamos ler uns textos. Olha aqui Malaquias, versículo 2. Como eu não posso ficar te esperando demais, corre aí. Capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz o texto. É Deus falando, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi, aí a resposta, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E o texto continua falando, explicando, que o povo está achando que Deus não o ama, não os ama, mas que isso é um absurdo, porque Deus amou Jacó, patriarca de Israel. Deus escolheu entre Jacó e Esaú, e Deus escolheu Jacó. Então o povo dele jamais pode dizer, em que tem nos amado? Israel tinha essa mania de olhar e falar assim, Deus não está nos amando nada. E para Deus isso é um absurdo, porque Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Em toda a história de Israel existem provas de que Deus amou Israel. Agora é óbvio, amor também tem a ver com tratamento. Você ama o seu filho, sua filha,
Você vai deixar crescer de qualquer jeito? Você acha que Deus ia continuar mandando chuva, mandando multiplicação dos campos, fertilidade dos animais, Israel adorando Baal? Claro que não. Então, o povo vira e fala assim: em que tem nos amado? Eu escolhi vocês, vocês são meu povo particular. Mas eu estou aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, de uma forma muito séria, para te dizer que em momentos como esse que nós estamos passando, ou outros momentos terríveis na sua vida, você pode olhar para o céu, ou olhar para a terra, ou olhar com o olho fechado, não sei. Você pode falar assim: olha, eu duvido do amor de Deus por mim. E eu quero te dizer que toda vez que você duvida do Deus que enviou Jesus Cristo para morrer, para viver o ministério, para te salvar, e foi ressurreto, e Ele está à destra do Pai, passou por tudo que passou, humilhação, escárnio, chute, soco, cusparada, e nós temos a coragem de duvidar do amor de Deus por nós, nós não estamos honrando a Deus. Deus é um Deus tão minucioso, que Ele não só está preocupado com as suas atitudes, Deus está preocupado com os seus pensamentos. Porque eu sei, meu irmão, que a coisa pode estar apertada para você, eu sei que a coisa pode estar difícil para você, eu sei que você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Agora, não desonre a Deus achando que Ele não te ama. Ele te ama profundamente, Ele te ama com ternos afetos. Ele entregou o dom, Ele entregou o presente mais precioso que Ele tinha, o próprio Filho. E você vai ver que daqui a uns meses, daqui a uns anos, você vai olhar para trás, você esperneou, você gritou, você rodou a baiana, e você vai perceber: Ele estava cuidando de mim. Você vai ver, e eu quero te dizer que você vai ver porque você já viu Deus cuidando de você. Então, pelo testemunho bíblico, jamais deixe um pensamento maldito desse se apoderar da sua mente. Em que Deus tem nos amado? Por isso que os antigos tinham um caderno de oração. Eles anotavam os pedidos e anotavam as respostas. Porque Deus já fez tantos milagres, agora esquece tudo. Olha, Deus não era obrigado a nos dar comida, Deus não era obrigado a dar casa, Deus não era obrigado a dar carro, Deus não era obrigado a dar saúde. A única coisa que Deus fez, que é a mais importante de todas, é que não vai haver mais choro, não haverá mais clamor, nós veremos o rosto do nosso Salvador. Nós somos o povo que está aqui de passagem, nós não estamos aqui de brincadeira, nosso reino não é esse, nosso negócio não é esse. Podemos ter uma vida boa, prosperidade, mas jamais pense em que Deus tem me amado. Profeta Abacuque fala com todas as letras: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar com o peito empinado, porque eu tenho Pai. Nós temos Pai. Nós não estamos abandonados ao azar, ao destino. Temos Pai. Você tem Pai. Jamais, não diga em que Deus tem nos amado. Primeira forma de desonrar a Deus: desmerecer o sacrifício de Cristo por nós e achar que isso é coisa pequena. Jamais devemos desonrar a Deus. Segundo lugar, Malaquias mesmo, versículo 6, esse texto é quebradeira. Segura aí na poltrona, passa o cinto aí, ó.
O filho honra olha esse texto. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Agora a pergunta: e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Está aqui. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Visto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha esse 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Fechar a porta da igreja, do templo, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmão, você não tem noção, ou tem, o tanto que é espiritual vira o gasofilaço. E presta atenção, não tem a ver com a quantidade. O que Deus espera de nós é qualidade. O povo estava trazendo pão imundo, pão sujo. Eles estavam trazendo animal cego, coxo, enfermo. Aqui embaixo fala de novo coxo, enfermo, que a oferta é imunda. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem que entender que se em qualquer igreja que você for um dia, os líderes da igreja usarem mal o seu dinheiro, olha, o tratamento de Deus será, eu não gosto nem de falar, que eu tenho medo, porque nós temos medo dos centavos, irmãos. Eu queria que você soubesse que nós temos medo dos centavos, porque não é dinheiro de pastor, de liderança, não é. É dinheiro que você traz, é dinheiro, é oferta, é honra em forma de dinheiro. Isso é muito sério. Eu fico pensando nesse povo que mete a mão em dinheiro de igreja. Eles estão completamente loucos, porque estão cavando uma cova tão profunda que será impossível alguém resgatá-los. Quando você traz aqui, meu irmão, você não está trazendo para ninguém ver, e nem para resolver um problema de consciência que você tem, fazer uma obrigação. Ninguém paga dízimo, ninguém devolve dízimo. É uma ação de honra, é uma ação de adoração. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, e Ele está te fitando. O Deus Todo-Poderoso sabia que o pão era imundo. O Deus Todo-Poderoso sabia que o animal era cego, que era coxo, que era enfermo. Ele sabe. E você sabe que Jesus, uma hora, lá no Evangelho, estava de olho numa fila, e ele achou uma viúva. Você não é ou não é? Então presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quando você levantar da sua cadeira, você tem que entender que você está diante do trono de Deus. O trono. E Deus está te olhando. Não traz pão imundo, não traz bicho fedorento, não traz com o cego, não traz coxo, enfermo, manco, traz o melhor. Olha, eu não estou dizendo de quantidade, porque você sabe a quantidade.
Porque eu não vou entrar no dízimo e oferta aqui dos que roubam a Deus. Não vou entrar. Eu estou falando agora hoje de qualidade. Você tem que entender. Gente, eu sou sistemático. Quando eu vejo o dinheiro que é jogado no gasofilácio, embolado, maçarocado, eu fico doido. Eu fico nervoso demais. Porque, irmãos, nós não estamos entregando dinheiro de esmola. Gente, nós estamos diante do trono de Deus. E o texto bíblico está dizendo assim, ó, em que desprezamos nós o teu nome? Tinha um irmão lá em Belo Horizonte, o João conhece, Marcondes, meu amigo, nosso amigo. Quando ele ia dizimar, ele ia no banco e fazia o saque, ele pedia notas novas. É para o meu Deus, é para o meu Senhor, é para aquele que tem cuidado de mim, que alimenta os meus filhos. Eu vou entregar para Deus, eu não vou entregar tem troncho, nota rasgada, cheque sem fundo, não vou fazer voto e não cumprir. Irmãos, nós precisamos zelar da honra a Deus. E a honra tem a ver com o que nós vamos trazer. Tem que ser íntegro, perfeito, que vê, que não é cego, que não é coxo, que não é manco. Não, Deus, eu vou trazer metade, e se der eu trago o resto. Irmão, nós estamos tratando com o Senhor do universo. Ah não, pastor, Ele é misericordioso. Vou falar disso aqui depois. Primeiro, em que temos te amado? Em que tem nos amado? Primeira desonra, achar que Deus não está amando. Segunda, entregar qualquer coisa. Terceira, pula aí, por gentileza, para Malaquias capítulo 2, versículo 13. 2:13. Diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que Deus não está recebendo a oferta? Por que Deus não olha para a oferta, nem aceita, não tem prazer com o que você traz, com nós possamos trazer? Olha o texto. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, olha aí, agora. Portanto, cuidai de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia. Está aqui. Ah não, pastor, vamos rasgar essa parte. Não, Deus está aqui, diz o Senhor de Israel, Ele odeia. Em umas traduções está repúdio, que é a mesma coisa que divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Porquanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais... Nós estamos vivendo num tempo em que casais separar, pode fazer. Mas o Deus que não muda, que é o mesmo de ontem e o mesmo de hoje, olha, está aqui, cuide de você, porque Deus abomina, Ele odeia o divórcio. Pastor, você está dizendo que não existem exceções? É claro que existem exceções, é claro, basta ler o resto da Bíblia.
Por isso que Bíblia a gente não pode conhecer só uma parte. A gente tem que conhecer ela, de preferência, toda. Porque as maiores heresias saem de partes isoladas da Bíblia. Mas o princípio geral é, Deus uniu, não separe o homem. Por quê? E esse texto aqui está mais para os sacerdotes, mas hoje em dia a gente pode encaixar para homem e para mulher. Para os dois. Nós não podemos ser infiéis ao nosso cônjuge da mocidade. Casamento é coisa séria. Tanto que na igreja católica é um sacramento. É coisa séria, é um meio de graça. Uma interpretação um pouco forçada, mas é coisa séria demais. E você sabe que dos casamentos atualmente, 50% acabam. E quando tem o segundo casamento, desses 50%, 75% separam também. Você está achando que ser casado é fácil? Não é, é 1 mais 1 que tem que virar 1. Não é mole, é luta. É uma das formas mais produtivas que Deus tem de nos amassar, de nos tratar, de nos fazer rebaixar, porque para o sucesso do casamento, os dois precisam ter arrependimento, reconhecimento dos erros e tem que ter perdão. Se não tiver isso, nós estamos entrando na categoria daqueles que desonram a Deus, porque Deus odeia o divórcio. Pastor, mas existe chance para mim, que já passei por isso? Claro, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é muito misericordioso. Nosso Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a nossa impaciência, Deus sabe que nós somos difíceis. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus está dizendo claramente, você está casado? Lute pelo seu casamento. Você está difícil? Como disse o pastor Carlos hoje de manhã, procure os irmãos do curso para casamento. Porque se você for desleal com a mulher ou com o homem da sua mocidade, sabendo da confusão que você vai entrar, você está desonrando a Deus. Pastor, mas ele me batia. Pastor, mas ela me traiu. Aí entra nas exceções. Agora os pastores estão aqui para nos ajudar. Porque daqui a pouco, irmãos, vira uma bagunça. Nós estamos igualzinho ao mundo. Igualzinho. E para Deus casamento é um negócio seríssimo. Eu já pensei em acabar com o meu casamento com a pastora Patrícia. Um monte de vezes. Porque eu sempre acho que eu sou o certo e que ela é errada, né? Eu sempre acho, todo mundo é assim. Mas quando o temor de Deus vem sobre nós, eu vou resolver um problema causando um outro pior. Eu vou arrumar confusão com o Senhor do universo. Misericórdia. Então leve isso a sério. Deus, Ele não gosta que as famílias se desfaçam. Quarto lugar, capítulo 2, versículo 17. Olha aqui. Ah, meu Deus. Ah, pastor, esse Malaquias está muito difícil. Vou arrancar ele. Não pode. Jesus defendeu as mesmas coisas. Capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com as vossas... Gente, você tem noção do que você pode enfadar a Deus? Deus pode ficar chateado com você, Ele não aguenta mais você falando. Enfadais o Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Por que será que está enfadado? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o juízo? Se você continuar lendo, você vai descobrir, por exemplo, aqui no capítulo 3, por exemplo, versículo 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e que torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor.
Quarta coisa que faz você desonrar a Deus: injustiça. Torcer o mal para virar bem. Irmãos, nós vivemos na igreja evangélica uma crise de caráter. Porque enquanto nós devíamos ser os mais retos, o prumo da nossa vida, nós tínhamos que tentar ser um prumo reto. Nós precisamos, irmãos, buscar um esquadro de 90 graus. Nossa palavra é sim, sim, não, não. Os nossos negócios têm que ser diferentes. A nossa palavra precisa ser honrada. Por mais que nós vamos tomar prejuízo, mas nossa palavra precisa ser honrada. Afinal de contas, nós somos homens e mulheres de Deus. Então, quando nós embarcamos pelo caminho da injustiça, da avareza e de querer tomar vantagem nas coisas, o texto diz, a Bíblia diz, que Deus fica enfadado. Deus fica... Sabe quando a pessoa... na cabeça da gente, a gente fica enfadado. A nossa oração, Deus fica enfadado. Quando nós somos injustos. Uma coisa é um problema ou outro, que a gente tenta resolver, sanar. Agora, quando por livre e espontânea vontade, nós tomamos atitudes para tomar do mais fraco. Você já viu aquela história? Morre o pai, morre a mãe. O filho que está mais perto corre na casa da mãe e do pai e rouba as coisas e não deixa os outros irmãos participar da partilha. É isso que o texto bíblico está dizendo, que nós, como servos do Senhor, Ele fica enfadado de nós quando nós não andamos pelo caminho da justiça. Tem a ver com salário, tem a ver com testemunho do que a gente fala, tem a ver com aqueles que são mais fracos que nós mesmos. Nós, irmãos, nós precisamos dar uma guinada nesse jogo, porque nós estamos tendo um problema com a sociedade, que a sociedade já não confia tanto na palavra dos cristãos. Só que o problema não é com a sociedade, o problema é com Deus, porque Deus fica enfadado das nossas palavras. Ah não, ganhei vantagem, tirei vantagem. Vai tirando vantagem. Vai. Uma hora. Deixa eu te contar uma coisa. Existem atributos de Deus. E o mais nobre, se eu posso falar assim, é a santidade. Deus é separado do pecado. Ele abomina o pecado. Você está entendendo? Deus não coaduna com o pecado. Deus não aceita. E o outro atributo que faz a santidade em ação é a justiça. A justiça é o atributo de Deus que faz com que a santidade seja cumprida. Porque a justiça pune os maus. Agora, você vai querer entrar em rota de colisão com o Criador Supremo do Universo? Não faz isso, irmãos. Se for para perder, é melhor perder. Mas manter a palavra. Se for para andar no prumo, anda no prumo. Ah, ele é chato. Ah, ele não prosperou. Existe prosperidade com dinheiro alheio? Está cavando uma cova. É melhor o pão que é ganhado com trabalho do que muitas riquezas que não são nossas. Nós aqui da Getsemane, por exemplo, os pastores, nós recebemos um salário. Se entrar 1 milhão ou entrar 5 mil, tanto faz. Nós recebemos sempre o mesmo salário. Não tem comissão. Ah não, entrou muito, vai ganhar mais. Não existe. Não tem que ser justos. Então, irmãos, se você está andando pelo caminho da injustiça, e para fechar, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? A pergunta. Vós dizeis, olha essa fala, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É o seguinte, é o que diz Salmos, o justo olha para o ímpio prosperando,
E aí o justo fala assim: será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena ser fiel à palavra do Senhor? Entenda algo maravilhoso de Deus para as nossas vidas, maravilhoso. Se algum dia veio esse pensamento em você: eu estou vendo o bandido prosperando, eu estou vendo o que faz errado se dá bem. Quando vier um ataque desse na sua cabeça, repreende em nome de Jesus, porque o texto bíblico diz, isso é lindo, ele diz assim no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É lindo esse texto. Capítulo 4, versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Não se esqueça, um dia chegará, um dia a luz de todos virão, aqueles que serviram a Deus. Não desanima, não desiste, não cai pelo caminho, não fica para trás, continua servindo, porque aqueles que honram o Senhor serão muito honrados. Deus te abençoe.